Olá, irmãos, amigos, paz seja com todos. Vamos iniciar a aula de hoje com uma oração. Querido Deus, te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito venha iluminar o nosso entendimento para que a possamos compreender como Tu queres que a compreendamos. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Hoje falaremos sobre este assunto. A luz que não brilha. Existe luz que não brilha? Sim, existe luz que não brilha. E falaremos na lição de hoje sobre o seguinte: uma introdução, o que é luz, por que Jesus nos chamou de luz, a luz que não brilha, trevas podem se tornar luzes e conclusão. Prosseguindo a nossa aula, antes de lermos os versículos que eu separei, quero relembrar que Eclesiastes, capítulo 11, versículo 7, diz que suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. E sabendo disso, lá no princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus disse, Fiat lux, que em português é haja luz. E a luz apareceu. Fiat lux em latim. Então, prosseguindo a aula de hoje, os versículos que eu quero ler com vocês são esses. Palavras de Jesus dirigidas aos discípulos e àqueles que estavam no monte onde Jesus fez o seu famoso Sermão do Monte, assim conhecido. Jesus pregando ali para todos aqueles que quisessem conhecer a vontade de Deus. Jesus dizendo, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, sobre uma montanha. Nem se acende a candeia, a vela, o luzeiro, e se coloca debaixo do alqueire, debaixo de um cesto, mas no velador, um lugar apropriado, um lugar que mantém a luz em um local elevado. E assim dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Lemos os versículos da lição de hoje, onde Jesus nos chama de luz e diz que nós devemos brilhar neste mundo. Jesus aqui diz que a luz não foi feita para ficar escondida, mas para cumprir a sua função de levar claridade, levar brilho a tantos lugares quanto for possível. Vamos ver então a definição de luz. Luz é uma forma de radiação eletromagnética cuja frequência é visível ao olho humano. A luz pode propagar-se no vácuo com velocidade de aproximadamente 300.000 km por segundo. As frequências de luz que são visíveis ao olho humano são chamadas de espectro visível. Essas ondas têm comprimentos entre 400 e 700 nanômetros, ou seja, a bilionésima parte de 1 metro. Esta é a definição de luz. Um pouco complexa? Sim, é uma definição científica da luz e o dicionário traz alguns significados da palavra luz. Vejamos alguns. É um fluxo radiante capaz de estimular a retina para produzir uma sensação visual. Luz é sinônimo de luminosidade, também de claridade emitida ou refletida pelos corpos celestes, um clarão produzido por uma substância em ignição, em sentido figurado, brilho, fulgor, cintilação. Também tem um sentido de verdade, evidência, certeza, dentre tantos outros. E uma curiosidade sobre a luz,
A luz branca é formada por 7 cores. Ou seja, você mistura 7 cores, Deus misturou 7 cores para formar a luz branca. As 7 cores são essas que vocês estão vendo: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então a luz branca é formada pela mistura dessas 7 cores, motivo pelo qual o arco-íris tem 7 cores. Quando as gotículas de água decompõem a luz branca, nós vemos aquela maravilha que Deus criou no céu, se chama o arco de Deus, ou para alguns arco-íris. É o mesmo arco e foi Deus que fez. A Bíblia diz que nós devemos ser luzes. Talvez você me pergunte, o que isso que nós vimos sobre luz tem a ver com a lição de hoje? Na verdade, não tem muita coisa, mais curiosidade. E nós vamos parar por aqui com essas curiosidades, porque, como disse a minha filha acerca da aula do Salmo, eu falei tanta curiosidade acerca do Salmo, que ela disse que chegava a parecer um programa de curiosidades. E essa aula não é um programa de curiosidades, se bem que não deixa de ser. Mas nós vamos focar mais nas não curiosidades acerca da luz e nas curiosidades da palavra de Deus. Talvez você não tenha olhado estes versículos que nós lemos da maneira como eu vou te expor aqui no dia de hoje. Quero que você preste atenção, porque eu não vou falar nenhuma heresia. Eu não vou falar nada que vai afastar o teu entendimento da verdade. Mas nós vamos passar sobre um caminho bastante estreito e você vai precisar prestar atenção para você não distorcer aquilo que for falado. Porque eu acredito que poucas vezes você ouviu isso. Eu mesmo poucas vezes ouvi isso. Então peço que você preste atenção. Mas em qual sentido devemos ser luzes? Dentre suas inúmeras definições e significados. Em que sentido nós devemos ser luz? Especificamente nos versículos lidos, Jesus disse que nossas vidas devem refletir um brilho, e esse brilho é o brilho que vem de Deus. Que brilho é esse? Como refleti-lo? Vejamos alguns versículos para facilitar a compreensão. Vamos lá, Jesus disse que nós somos luz. Ele é luz, ele disse que era luz, e ele era realmente a luz. Deus é luz, Jesus é luz, e nós devemos ser luz. Devemos ser luzes. Em que sentido nós podemos cumprir essa nossa missão de ser luz nessa terra e como nós podemos refletir a luz de Cristo? Nós não somos espelho. Não, espelho da maneira como nós conhecemos, não. Mas nós temos essa capacidade de refletir a luz de Cristo. Vamos ler alguns versículos para amadurecer a compreensão do que falaremos. Por que Jesus nos chamou de luz? Vamos lá. O que João falou acerca disso? E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Deus é luz, Deus é verdade, Deus é justiça, Deus é amor. Em Deus não há trevas, não há mentira, não há injustiça, não há falta de amor. Em Deus não há injustiça, não há falta de amor, não há trevas. Nem um pouquinho, nem um pouquinho. E aquela mentirinha que muitas vezes alguns chamam de mentira branca? Por quê? É mentira branca, agora a mentira tem cor. Mentira verde, mentira preta, mentira azul, mentira amarela. Mentira é mentira. A Bíblia diz que em Deus não há trevas nenhumas. Então,
tudo o que não for verdade é mentira. Tudo que não for justiça é injustiça. Tudo que não for luz é treva. Simples. Se você quer refletir a luz de Cristo, saiba que nela não existe mentira. Então, já sabe. Prosseguindo. Já sabemos que em Deus não há trevas. Deus é luz. O versículo que nós lemos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. A luz que Deus quer que sejamos para o mundo é o simples, coloquei entre aspas porque não é tão simples assim. Simples reflexo de seu amor em nossas vidas, atingindo todas as pessoas. Vamos lá. Como que eu reflito a luz de Deus? Como que eu reflito Deus para outras pessoas? Mateus, capítulo 5, versículo 16, nas palavras de Jesus, traz que é através das nossas obras. Que obras? Obras de caridade. Através do nosso comportamento. Através das nossas ações. Tanto de levar a palavra de Deus àqueles que não conhecem, como também levar o amor àqueles que precisam. Simples. Ficou claro? Nós devemos levar Deus até as pessoas, através da nossa palavra, mas não somente da nossa palavra. Vou voltar ao versículo aqui e nós passaremos por esse versículo algumas vezes. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Eu te pergunto, as tuas boas obras têm que ser vistas pelos homens ou não? Te perguntei. As tuas boas obras devem ser mostradas ou devem ficar escondidas? Vou te ajudar. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Consegui me fazer entender? Os homens têm que ver as nossas boas obras? Jesus disse que os homens têm que ver as nossas boas obras. Mas espera aí. Talvez você me pergunte. Mas a Bíblia não diz que devemos fazer o bem sem que os vejam ou saibam os bens que nós estamos fazendo, as nossas boas obras? Vamos ver o que exatamente nos diz a Bíblia? Você já ouviu aquela pessoa dizer que nós devemos ajudar as pessoas e que a nossa mão direita não deve saber o que faz a esquerda e vice-versa? Mas tem isso na Bíblia? Tem isso na Bíblia. Mas será que é exatamente dessa forma que está escrito na Bíblia? A serpente enganou Eva no paraíso fazendo um trocadilho com as palavras. Então, vamos ver exatamente o que a Bíblia diz sobre nós ajudarmos as pessoas, sobre sermos vistos fazendo boas obras, porque parece aqui que nós estamos em uma situação de contradição. Jesus disse que nós devemos mostrar as nossas boas obras para que o nosso Pai seja glorificado. Só que mais à frente, ele repreende algumas pessoas que faziam as obras para serem vistos. Vamos ver as palavras de Jesus. Agora sim. Jesus disse: guardai-vos, ou seja, não façam isso. Guardai-vos de fazer, ou seja, não façam a vossa esmola diante dos homens para serdes vistos por eles.
Aliás, não tereis galardão, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas igrejas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Espera aí, então primeiro Jesus diz que nós devemos fazer boas obras e que essas nossas obras sejam vistas, devem ser vistas pelos homens, para que eles glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Em seguida, ele diz que nós não devemos fazer as nossas esmolas diante dos homens, para sermos vistos por ele. Então, nós devemos fazer e não sermos vistos por ele. Não, Jesus não disse que não era para nós fazermos, para não sermos vistos. Calma, eu vou explicar. Uma coisa é Jesus dizer: faça para que as obras sejam vistas. E outra coisa é dizer: façam para vocês serem vistos. Vou explicar novamente. Uma coisa é dizer: não façam para serem vistos. E outra coisa é dizer: não façam. E outra coisa é dizer: façam, ainda que sejam vistos, mas não com o propósito de vocês serem vistos e serem tidos como os tais por terem feito aquilo. Eu quero ler novamente o versículo, me detendo em alguns pontos e tentando esclarecer para você. Tenha paciência, nós vamos chegar lá. Jesus disse: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Jesus disse: não façam esmolas diante dos homens, com o propósito de serem vistos por eles. Aliás, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. E prossegue: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti. Sublinhei: não faças tocar trombeta diante de ti. Essa expressão significa: não chame a atenção para a tua pessoa, como fazem os hipócritas nas igrejas, nos ajuntamentos em nome de Jesus e também nas ruas. Porque eles fazem para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O que Jesus está condenando não é as obras serem feitas diante dos homens, mas as obras serem feitas com o propósito específico de se engrandecer diante dos homens, para que a pessoa que faz as obras seja tida como o benfeitor dos homens, para que aquela pessoa tenha algum proveito financeiro com aquela ação, algum proveito social, algum proveito eleitoral com aquela ação. Essa expressão em ano de eleição é bem conhecida. Mas vamos lá. Jesus disse que nós não devemos fazer as nossas esmolas para sermos vistos. Jesus não disse que nós não deveríamos fazer esmolas. E nem disse para que nós não fizéssemos esmolas. E Jesus não disse que nós, se fizermos esmolas e formos vistos, nós perderíamos o nosso galardão. Você pode fazer esmola e pode ser visto fazendo esmola, desde que o teu propósito não seja se destacar dos demais e ser tido como um benfeitor, deixando Deus de lado. Você tem que fazer as obras, tem que dar esmolas, tem que ajudar o próximo, mas com o propósito de que Deus seja glorificado e como um exemplo a ser seguido.
Calma, não estou pregando heresia. Vamos na palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus continua falando sobre isso. O que eu quero deixar aqui claro, quero que você compreenda o seguinte: o que você não deve fazer? Você não deve fazer as coisas para você aparecer e você receber o crédito por aquilo, para você receber a glória por aquilo. Se você fizer obras e deixar que Deus seja glorificado, e como Deus é glorificado? Não receba tapinha nas costas, não se engrandeça por ter feito algo. Numa linguagem mais popular, não estufe o peito e fale, eu sou o cara. Não, você não é o cara, você não é a última bolacha do pacote, você não é a pessoa mais importante da face da terra. Então, vamos prosseguir com os versículos e eu quero que fique mais claro para você ainda. Agora vamos ler novamente Mateus 5,16. Palavras de Jesus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus quer que a nossa luz, as nossas obras, sejam vistas pelos homens. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a você? Não. E te glorifiquem? Não. E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Dificuldade grande para muitas pessoas. O mandamento de Jesus aqui é que nós sejamos luzes. E de que maneira nós vamos cumprir isso? Fazendo boas obras e permitindo que os homens vejam. Vou voltar o versículo para que você leia novamente. Assim resplandeça a vossa luz. Pense, luz, obras. Resplandeça a vossa luz. O teu amor, a tua fé em Deus. Mas para isso, os homens precisam ver as tuas boas obras e glorificar a vosso Pai que está nos céus. O que é condenável? O que Jesus condenou quando disse que nós não devemos fazer a nossa esmola para sermos vistos? Jesus disse que nós não devemos fazer esmolas com o propósito de recebermos aquela glória, recebermos aquele tapinha nas costas, recebermos elogios. Mas se você faz para a glória de Deus, para dar exemplo, para que outros façam também, essa postura não é reprovada por Deus. Ao contrário, Jesus nos estimula a fazer isso. Jesus nos instiga a sermos luz. E de que maneira seremos luz? Fazendo boas obras e glorificando o nosso Pai que está nos céus. Preciso voltar novamente? Não? Tudo bem, mas eu vou voltar de novo. A tua luz tem que resplandecer. Os homens têm que ver as suas boas obras e glorificar o vosso Pai que está nos céus. Consegui ser mais claro? Se eu não conseguir ainda, eu vou te mostrar mais um versículo. E se eu conseguir, eu vou mostrar do mesmo jeito, está aqui na minha programação. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 32. Jesus mostrou as suas obras boas. Jesus não escondeu as suas obras boas. Jesus exibiu as suas obras boas. Jesus demonstrou o seu amor através das obras e mandou que fizéssemos as mesmas coisas. Jesus não escondeu as suas boas obras. Você não deve esconder as suas boas obras. Você não deve arrogar para si o crédito de estar fazendo aquela boa obra. Se você está ajudando alguém nessa época de quarentena, em que essa pandemia atingiu todos os lugares,
Você não deve querer a glória para si, mas direcione a glória a Deus. Se Deus está te usando para ajudar alguém, foi porque Deus primeiro te ajudou. E você está fazendo aquilo porque é um mandamento da parte de Jesus, como demonstração do amor que você tem pelo próximo. Boas obras, a palavra de Deus diz que Deus as preparou para que nós andássemos nelas. E se é para andarmos nela, não é para andarmos de maneira escondida, mas andarmos com cuidado. Mas alguns não querem que as suas obras apareçam. Não, eu não quero que ninguém saiba que eu ajudei. Um cristão, uma pessoa que professa sua fé em Deus e não cumpre aquilo que Jesus disse de deixar as pessoas verem as obras que faz, está cumprindo o papel de uma luz que não brilha. E uma luz que não brilha não é algo agradável. É interessante que uma luz pode continuar sendo luz sem brilhar? Sim, pode, quando ela estiver escondida. E Jesus disse que nós somos a luz do mundo e não se pode, não se deve esconder, não há como esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você é uma cidade edificada por Deus. E edificada por Deus para que as pessoas te vejam, as pessoas olhem e tenham vontade de ser iguais a você. Jesus disse também que não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, debaixo de um cesto, que era usado como uma medida, mas se coloca no velador. Velador, um suporte para um luzeiro, para uma candeia, para uma vela, para uma lamparina, que mantém a luz no alto para que todos vejam. Você não deve ser como uma lâmpada, como uma candeia, como uma luz que fica encoberta, para que não vejam o brilho que existe em você. Deixe esse brilho ser visto pelas pessoas através da luz, que aqui, nos versículos que nós lemos, está equiparada às boas obras. Você é luz, mas a tua luz tem que ser vista pelos outros, para que os outros sejam incentivados a fazer também boas obras. Você não deve fazer, repito, com o propósito de querer ser visto, de você trazer para si o mérito daquilo. Mas se um dia alguém vier e dar um tapinha nas tuas costas falando que você é o cara, você fala, não. Eu sei que você faria a mesma coisa. E eu só estou fazendo isso porque Deus me ajudou. Deus tocou no coração de alguém para que me ajudasse, para que me desse um emprego, para que eu tivesse condições de ajudar as outras pessoas. Não arrogue para si o mérito de ter feito as coisas, mas glorifique a Deus por aquilo. É um mandamento que Jesus nos deu e que devemos seguir. Trevas podem se tornar luzes? Algumas pessoas acham que já cometeram tantos pecados que nem o diabo quer mais no inferno. Não, é mentira isso. É mentira. Não é mentira que o diabo te quer no inferno. Isso é verdade, o diabo te quer no inferno, mas muito mais Deus te quer no céu. E se você acha que anda em trevas, saiba de uma coisa: Jesus tem luz para você. A palavra de Deus diz que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então é possível deixar de ser trevas e tornar-se luz. Você pode deixar de ser treva, mas o que é necessário para deixar de ser trevas? Bom, a palavra de Deus diz que assim. Primeiro versículo de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos diz que nos quais o Deus desse século, o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
E 1 João, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo nos escreve o seguinte: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando a palavra de Deus diz que Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, não é de alguns pecados apenas, é de todos os pecados. E talvez você se pergunte, você que ainda não se sente uma luz, será que isso é para mim também? Vamos ver o que Jesus disse. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus disse também: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Todo aquele quer dizer todo mundo que quiser. Jesus disse que era todo aquele que cresce nele. Se você crer, você só vai permanecer nas trevas se você quiser, se você insistir. A promessa de luz é para você. Luz no sentido de salvação aqui. Luz no sentido de perdão, no sentido de reaproximação com Deus. A promessa que Deus fez é para você. Foram palavras dele, não são palavras minhas, então de mim você pode até duvidar em algum momento eu posso falhar com você, e com certeza falharei, sou humano, mas Cristo não falha. Então, receba essa palavra e creia que a promessa também é para você. Quero concluir a lição de hoje. Você é luz e foi feito para brilhar. Voltando aqui. Deus te chamou para ser luz. Uma pessoa iluminada, sim, iluminada no entendimento, iluminada no caminho que vai seguir. Uma pessoa que saiba para onde está indo. A palavra de Deus diz que nós devemos caminhar enquanto é dia, a noite vem. E essa noite, ela se equipara àqueles momentos onde você não tem luz alguma, não sabe para onde ir e, enfim, fica parado. Se andar, vai chegar em lugar nenhum, na verdade. Então Jesus disse para nós caminharmos na luz. Quem é a luz? É Jesus. O que é caminhar na luz? É caminhar seguindo os ensinamentos que ele nos deu. Fazendo isso, nós com certeza chegaremos onde nós desejamos, ou seja, a pátria celestial. Você foi chamado para brilhar. Então aqui quero retomar. Se você é uma pessoa que ainda não anda na luz, saiba que a promessa que Jesus fez é para que você também tenha essa oportunidade. Basta crer nele, basta seguir os ensinamentos que ele deu e você com certeza conhecerá essa luz. Mas a luz também são as boas obras. Se você é um cristão e tem feito obras escondidas, não faça obras escondidas. Faça a obra para que as pessoas vejam a sua obra, mas glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Deus vai julgar o propósito de você ter feito aquela obra ser vista. Estou falando alguma heresia? Não estou falando heresia. Ao contrário, estou falando algo que a nossa Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui no Alves Dias, em São Bernardo, na Avenida Humberto de Alencar, Castelo Branco, 4192, ela ensina e pratica. A nossa igreja divulgou que fez doações de cestas básicas. Nossa igreja fez e faz boas obras. Os membros da nossa igreja são incentivados a fazer boas obras. Tivemos a obra lá, Natal no Sertão, algumas vezes,
obra que foi divulgada, serviu de incentivo para outras pessoas ajudarem. Não foi feita com hipocrisia, como a nossa igreja não distribuiu cestas básicas com hipocrisia. Nós fizemos aquilo porque foi um mandamento de Deus, mostramos o nosso amor ao próximo, e nós mostramos o nosso amor através das nossas obras, através das nossas boas obras. O único cuidado que nós temos é não arrogar o crédito para nós mesmos, mas entregarmos todo o crédito a Deus que nos deu condição de fazer aquilo e que nós preferimos, ao invés de utilizar os recursos para nosso próprio proveito, nós repartimos com aquele que tinha um pouco mais de necessidade do que nós. Esse é um mandamento de Cristo. As pessoas têm que ver as nossas boas obras. Foram palavras de Jesus. Se você discorda disso que eu estou te falando, tem toda a liberdade de discordar. Porém, não foi isso que Jesus ensinou. Finalizando, a excelência deve ser buscada incessantemente. A Bíblia diz, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Talvez você diga, mas eu não me sinto luz como eu deveria ser. Então, você está no caminho certo. Por quê? Porque nós não devemos nos sentir como quem já fez tudo o que tinha que ser feito. Ainda há muito por fazer, mas não se desanime com a tua imperfeição. A Bíblia diz também o seguinte: quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Quero voltar um versículo apenas. Este daqui. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Nós vemos que a promessa de Deus, ela se cumpre gradativamente em nossa vida. A nossa luz vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A Bíblia diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. A Bíblia também nos diz que aquele que em nós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia da sua vinda. Então, continue se esforçando, não se desanime quando as coisas não saem exatamente da maneira como você gostaria. E por fim, repetindo o versículo que eu já adiantei, nos momentos que você estiver passando de dificuldade, de lutas, de crise, semelhantes àquele que toda a humanidade está passando hoje, lembre-se do seguinte: quem é entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, de Jesus? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Isaías 50, versículo 10. A Bíblia não diz se nós viermos a andar um dia em trevas. A Bíblia diz que quando nós andarmos em trevas, então nós andaremos dias de trevas, mas nesses dias de trevas em que nós não tivermos luz nenhuma, nós não soubermos o que fazer, nós não soubermos para onde nos dirigir, nós devemos confiar no nome do Senhor nosso Deus e nos firmar, crendo que Ele dará uma resposta, porque com certeza Ele vai te dar uma resposta. Era isso que tínhamos para hoje. Deus vos abençoe e até o próximo sábado. Fiquem com Deus e até breve.